Boa noite. Começa agora o debate alfa e o tema de hoje será a proposta de emenda constitucional 241, a PEC do teto de gastos. Abordaremos os prós e contras dessa polêmica medida tomada pelo atual governo. Boa noite, Wilber. Boa noite, Denis. Hoje temos com a gente no programa de hoje o doutor formado em Ciências Sociais, Marcelo Lira, e ele trará as ideias contrárias sobre a PEC 241. Com a gente também o consultor educacional Márcio Bron, e ele falará a favor da PEC 241. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelo. Marcelo, por que você é contra a proposta essa proposta do novo governo do Michel Temer, a 241? Em um primeiro momento é necessário entendermos como esse governo emerge ao poder. É um governo que emerge ao poder fora do crivo das urnas, ou seja, fora da consulta popular, fora de um processo eleitoral que lhe desse, que viesse a lhe dar legitimidade para governar. Portanto, se trata de um governo que está implementando aí um conjunto de medidas seríssimas no contexto brasileiro, sem que essas medidas, sem que esse plano passasse pelo crivo das urnas, o que é muito problemático. Lembremos que a popularidade da presidente deposta caiu justamente porque não foi capaz de cumprir com aquilo que estava no seu plano de campanha. Assumiu o plano de campanha dos derrotados e acabou, então, caindo seus níveis de popularidade, culminando nesse processo que, no meu entendimento, se caracteriza como um golpe de Estado. Esse é o primeiro elemento. Então, se trata, no meu entendimento, de uma emenda constitucional que desconstrói a Constituição de 88. Justamente, primeiro, porque esse tipo de medida não existe em nenhuma Constituição no mundo. Não existe esse tipo de medida em nenhuma Constituição. Segundo, não passou pelo crivo das urnas. Terceiro, que o governo diz é que se trata de um ajuste fiscal. No entanto, para quem analisa a PEC com cuidado, percebe-se que não há nada de ajuste. O que está propondo, que está se impondo, melhor dizendo, é uma reforma do Estado. Esses são os primeiros elementos que nós temos que levar em conta quando analisamos a PEC 241. Márcio, conte-nos por que você é a favor da PEC. Que é o seguinte, quando a gente vai falar de gastos públicos, alguma coisa ela tem que ser feita no Brasil. Tem que ser feita no Brasil. Quando fala da minha linha de pensamento, eu tenho certeza que ela é diametralmente oposta à linha de pensamento do Marcelo. Eu sou politicamente conservador e economicamente liberal. Tenho quase certeza que é diametralmente oposto à linha do debatedor. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que tem-se que limitar o gasto público que existe. Existe um fator que é bem interessante, chama fator keynesiano. O que esse fator keynesiano fala? Esse fator keynesiano, Keynes, ele fala o seguinte, que a cada um dólar investido na população de baixa renda, retorna 1,6 para o Estado. E basta se pensar, é muito simples de se pensar nisso, porque é assim, se eu der 10 reais para qualquer um aqui, não vai acontecer nada. Você vai colocar no bolso e ele vai esquecer. Se eu der 10 reais para um pedinte na rua, ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai comprar comida ou vai comprar bebida, mas ele vai colocar no comércio. Agora imagina eu dar 10 reais para cada um desses indivíduos, certos indivíduos ali, ele vai começar a movimentar o comércio, esse comércio vai começar a comprar mais, vai começar a contratar mais, vai começar a girar mais dinheiro, pagar mais imposto, então ele vai retornar para o Estado, porque gasto público ele não funciona na ordem de 2 mais 2 igual a 4. Então, a cada $1 investido, retorna 1,6 para o Estado. Qual que é o problema? O problema é que quando a fonte pagadora, ela fica muito maior que a fonte receptora. E eu não sou contra o Bolsa Família de maneira alguma. Eu acho que a população carente, ela tem que ser assistida pelo Estado, mas a definição de um bom programa de governo, ele não está no número de pessoas que entram nesse programa, e sim no número de pessoas que saem do programa. E quando a gente fala de gastos públicos, os gastos primários eles têm que ser controlados. Que gastos primários que são esses? São 3. Folha de pagamento, investimento e despesa.
São esses 3 gastos que têm que ser controlados. Nos últimos 5 anos, a folha de pagamento da União ela subiu de 1,5 bilhão para 7,5 bilhões mês. Então daí você vê que teve um excesso de um aparelhamento do Estado, por esse dado que eu dei, um aparelhamento do Estado, e aí faltou dinheiro agora para as áreas principais, que é educação, saúde e segurança. Porque eu não sou contra, eu sou contra o Estado de bem-estar social. Eu sou a favor do Estado social. O Estado social ele se preocupa com as premissas básicas da sociedade, que é saúde, educação e segurança. Eu acho que o gasto público está subindo excessivamente, enquanto o rendimento ele caiu exaustivamente. E ao contrário do que o professor Marcelo ele acabou de trazer, eu acho que a presidente Dilma ela foi impeachmentada não porque ela pegou a campanha, o programa de campanha dos derrotados. Eu acho que não foi isso, porque faltou dinheiro no bolso da população. Haja visto mensalão. Ah, ok, está roubando, mas eu estou com o dinheiro no bolso. Ah, agora está faltando dinheiro, então vamos tirar a presidente. Certo? Ao contrário, eu acho que não foi assumir a campanha, mas foi assumir o programa de campanha. Mas foi porque faltou dinheiro. O dinheiro acabou. Um dos argumentos de quem é contra a PEC é o tempo de duração dela. Eles consideram que 20 anos é um prazo longo demais e não dá para prever as necessidades do país nesse meio tempo. O problema, o problema dos 20 anos, falta-se no Brasil planejamento público. Eu sei disso porque eu ocupei cargos públicos já, cargos de gestão estadual. Então, falta-se no Brasil planejamento, uma política pública, não uma política de governo. Existe um caso que é bem icônico nos Estados Unidos, que eu vou contar para vocês. No estado de Minnesota, era o estado que era proibido o aborto. Proibiu o aborto. Não podia ter aborto. Só que aí eles vieram no estado do cinturão bíblico ali, e aí eles verificaram o seguinte, que eles estavam gastando, eu não me lembro agora qual que é o número de cabeça, mas estavam gastando, vamos supor, $1 bilhão de dólares a ano para resolver aborto mal feito, certo? O que eles fizeram? Eles incentivaram, liberaram o aborto. Quando eles liberaram o aborto ali, falaram assim, você quer abortar? Vem aqui que a gente vai fazer o aborto para você. E viu reduzir de $1 bilhão, nesse exemplo meu, né, que os números não me lembro agora, $1 bilhão a ano para $5 milhões a ano. Aí reduziu drasticamente. Essa diferença eles investiram em programa público de educação, programa de método contraceptivo, e viram o número de abortos cair ano a ano. Quando chegou num patamar aceitável, eles proibiram novamente. Mas isso durou 15 anos. Isso é um exemplo de política pública. E olha que eu não trouxe aqui se eu sou contra ou a favor do aborto. Eu trouxe uma política pública de planejamento longo e bem feito. Entendeu? Então, quando a gente fala de 20 anos, é porque nós não estamos acostumados com políticas públicas de longa duração. Mas eu vou te falar uma que foi extremamente bem feita aqui no Brasil e que passou despercebido. Se nós estivéssemos aqui há 20 anos atrás, aqui nesse estúdio, provavelmente alguém estaria fumando aqui dentro. Há 10 anos atrás, tinha que ter uma plaquinha, proibido fumar, porque tinha que avisar que não podia fumar. Hoje não se faz mais necessário, porque está no bom senso da população que não se pode fumar em lugar fechado, entendeu? Então, para mudar a concepção de uma população, eu preciso de pelo menos uma geração, e essa geração seria o quê? Pelo menos 18 anos. Então está aí o porquê de 20. Agora, realmente, tem que ser discutido, e por isso tem aquele subterfúgio de 4. Que aumente, de 10 anos. Que aumente o subterfúgio, que aumente a discussão de 4 em 4 anos, um novo governo vai discutir isso, mas que tem que fazer uma política de teto público, de gasto público. Marcelo, você tem algum comentário sobre a resposta que ele deu? A primeira questão a se colocar é que o mito que se criou no âmbito dos meios de comunicação, justamente porque existe um monopólio dos meios de comunicação no Brasil, seria importantíssimo para a sociedade brasileira que houvesse um processo de democratização desses meios de comunicação, de que se trata de um governo gastador, de que se tratava de um governo gastador. Isso é um mito. Se pegarmos os dados do governo Fernando Henrique até hoje, o primeiro e o segundo governo Dilma
foi o que menos gastou, em comparação tanto com o governo Fernando Henrique, quanto com os dois governos Lula. Então, é um mito, é um equívoco tremendo, é uma falácia tremenda dizer que se trata de uma questão de despesas. Não é verdade, os números demonstram que não. A questão é de arrecadação. A arrecadação do país cai a partir de 2008, com a crise mundial, e ela vem se deteriorando nos anos de 2011, 12, 13, 14 e assim por diante. O problema é de arrecadação. Esse é o primeiro ponto. Se temos um problema de arrecadação, nós temos uma questão aí para resolver acerca dos gastos que temos que cumprir. Então essa PEC, o discurso de que a PEC ela vem para, de alguma maneira, resolver os problemas dos gastos públicos, não é verdadeiro. Pelo menos se pegarmos o PIB brasileiro, os gastos com educação e saúde somam menos de 7%. Algo ridículo. Algo ridículo. O governo deveria estar discutindo como aumentar esses gastos, e não como diminuir. A questão dos 20 anos é extremamente problemática, porque, como eu disse, se trata de uma reforma do Estado, e não de um ajuste fiscal. Um ajuste fiscal, todo governo que se propõe a um ajuste fiscal, mesmo que seja ortodoxo recessivo, como os liberais gostam de utilizar, ele é utilizado por 1 ano, 2 anos, 3 anos. 20 anos é algo absurdo. É algo absurdo porque muda a concepção do Estado. E aí nós estamos entrando no campo da qualidade da democracia, ou seja, da concepção de democracia e da qualidade da democracia. E a Constituição de 88 é fruto de um processo de amplo debate, de ampla discussão com diversos setores da sociedade. E ela está sendo alterada por um governo questionável, que emerge fora do processo eleitoral, com um conjunto de um parlamento aprofundado em uma lama de corrupção, portanto, com legitimidade duvidosa. O senhor que conduziu o processo de impeachment foi preso há poucos dias. Os senhores que comandarão essa votação no Senado são todos citados nessa operação Lava Jato. O senhor Renan Calheiros, Romero Jucá, Aécio Neves, todos esses senhores de bem que comandam esse processo. Marcelo. Então a questão ela é mais complexa e mais problemática do que se coloca. A gente encerra esse bloco aqui agora, nós vamos para um rápido intervalo e agora estamos de volta para debater um pouco mais sobre a PEC 241. Voltamos com o debate alfa. Hoje a PEC 241 é o tema abordado. Marcelo, os apoiadores colocam a PEC do teto de gastos como a solução para o crescimento insustentável do gasto público, que inclusive a partir de 2014 as contas do governo passaram a registrar rompos recordes. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? Bom, essa afirmação ela é falsa. Isso é muito tranquilo para qualquer um que entenda do mínimo de economia. Seria importante que os meios de comunicação estivessem fazendo essa discussão junto à sociedade de uma maneira como um todo. Como eu disse anteriormente, a questão do Brasil é uma questão de arrecadação, ou seja, a arrecadação caiu. Se a arrecadação caiu, nós temos que resolver o problema. O governo atual, o governo ilegítimo, questionável, ele alega que seria necessário para o desenvolvimento do país, é justamente o oposto. O congelamento dos investimentos por 20 anos significa justamente uma economia em um estado de recessão profundo por muitos anos. Em um país como o nosso, em que o Estado é o agente, pelo menos um dos agentes do desenvolvimento econômico, que investe em infraestrutura, em diversos mecanismos, tomar esse tipo de medida significa criar as condições para que a economia não cresça. E num cenário de crise, esse processo ainda tende a se agravar muito mais, justamente porque os investidores não vão investir os seus recursos privados em um cenário problemático como esse, quando o principal agente do desenvolvimento econômico não faz. Um outro ponto importante acerca da questão da qualidade da concepção e da qualidade da democracia que eu me referi anteriormente é justamente esse. Ou seja, estamos transitando de um tipo de Estado discutido amplamente com a sociedade para um Estado plutocrático, um Estado que claramente beneficia as classes dominantes dentro desse processo. Outras medidas que o governo poderia adotar seria justamente a cobrança dos impostos da maneira devida, como diz a lei.
Se nós observarmos os grandes sonegadores de impostos, são grandes empresas multinacionais que há anos não pagam os impostos. Outra medida que seria democrática e seria interessantíssima para o país seria uma reforma tributária de caráter progressivo e não regressivo como a que nós temos hoje. Se nós pegarmos em termos percentuais, a população pobre paga muito mais impostos do que a população que tem altas rendas. Então, uma medida que poderia resolver esse problema seria essa, ou seja, uma reforma tributária de caráter progressivo. Outro elemento importante seria a taxação dos lucros e das rendas, que todo o país faz, inclusive os Estados Unidos, que o professor citou, que é o país mais liberal que existe no mundo. Até os Estados Unidos faz, e faz de uma maneira muito dura, diga-se de passagem. A taxação dos lucros e das rendas é um elemento que está presente em todos os estados nacionais do país. Não está presente justamente porque nós temos uma classe dominante muito mal acostumada a ter privilégios desse tipo de estado de que nós estamos falando. Então, é uma opção, é sempre uma opção. Quando nós estamos falando da crise, é sempre uma opção quem paga a conta. Nesse momento, o governo está claramente optando para que a classe trabalhadora, a grande maioria da população, pague a conta por essa crise. Márcio, eu gostaria que você tecesse alguns comentários sobre as afirmações dele, e ele apresentou outras medidas que poderiam ser tomadas em vez da PEC 241. Queria saber se essas medidas realmente seriam viáveis e por que elas não são melhores que a PEC. É o seguinte, como eu falei anteriormente, a PEC ela trata dos gastos primários do governo, que é pessoal, investimento e despesa. São os gastos primários do governo. Então, se eu quiser aumentar o investimento, é como se fosse a casa da gente. Diminuiu a arrecadação, eu tenho que cortar de algum lugar, certo? Eu tenho que cortar de algum lugar. Fato, isso é fato. Diminuiu a arrecadação, eu tenho que diminuir despesa. Não tem outra saída. Existe uma curva que chama curva de Laffer. Essa curva, ela fala justamente da arrecadação em detrimento dos impostos, ou ao contrário ali. É uma curva parabólica, certo? Parabólica, ela sai de zero, quer dizer o seguinte, se não tiver taxação, não tem arrecadação, e ela chega aqui em 100. Então ela faz isso aqui e ela toca novamente o eixo zero quando chega no 100. Se o empresário não tiver lucro, ele também não tem arrecadação, porque ele não vende, certo? Ali assim. Então, essa curva, ela não é uma parábola perfeita, ela tem uma hora que ela faz assim, que a taxação ela sobe de uma maneira que a arrecadação, ao invés dela continuar subindo, ela cai, certo? Ela cai. Antigamente pensava-se que a taxação, com 70% de imposto, a arrecadação começaria a cair. Num estudo mais recente, se eu não me engano, foi no ano de 2008, falou que não, que a taxação é de 37,7%. Então, quando passa de 37,7% de imposto, a arrecadação começa a cair, ao invés de subir, porque a pessoa começa a sonegar. Existe um estudo tão premente no Brasil, que fala que se por acaso os impostos fossem reduzidos em 20% daquilo que eu tenho 150 siglas hoje em dia, 150 siglas. O Estado pega dinheiro de todos os lugares. No Brasil não falta-se dinheiro, falta-se investimento inteligente. Isso é fato. No último ano, 62 bilhões de reais foram investidos em educação. 62 bi foram investidos em educação. E esse dinheiro não chegou para a população. Por N fatores, mas dentre eles o mau uso da máquina pública. O professor Marcelo ele falou no bloco anterior que o Congresso nosso é sujo. Concordo plenamente com ele. Como eu concordo? De Tocqueville ele falava que em uma democracia representativa, o Congresso ele é a cara da sociedade brasileira. Ele é a cara da sociedade. E aquele Congresso é a cara da nossa sociedade. Na votação do impeachment, nós vimos que ele é festivo, nós não encaramos aquilo ali. O impeachment de uma presidente é um negócio muito sério, é muito sério para ser encarado com aquela festividade. Na hora que um deputado ele vai e fala, porque pela paz em Israel eu voto sim para Dilma, eu quase liguei a televisão, eu falei, não tem lógica, não tem cabimento um negócio desse, é necessária a paz em Israel? Mas o impeachment da presidente discute o problema do Brasil aqui, discute o problema do Brasil.
Realmente não falta dinheiro, falta investimento inteligente. É esse que é o ponto. Os fatores que o professor Marcelo trouxe, taxação das grandes fortunas, taxação de investimento, tudo isso é lindo, mas não adianta se não limitar os gastos públicos. Como eu falei anteriormente, professor, não existe, o Estado, ele é sim fomentador de crescimento, mas às vezes também ele pode ser um limitador de crescimento, pode mesmo. Agora a gente tem um caso bem icônico na Espanha, tem um processo lá que está sem governo. Tem governo, mas está sem governo. Nos últimos 10 meses, a Espanha dá um salto de qualidade gigantesco. Pode ser um ponto fora da curva? Pode realmente, mas é alguma coisa a ser estudada. Bom, Marcelo, nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a presença dos especialistas. Suas considerações finais, por favor. Bom, o que eu gostaria de dizer, primeiro, parabenizá-los pelo debate, um debate que os meios de comunicação deveriam estar fazendo, deveriam estar informando a população deveria estar ciente do que está acontecendo. Infelizmente, não é isso que vemos. O governo aumentou seus gastos com propaganda, fazendo uma propaganda despolitizadora e deseducadora da população. A população não está ciente do que significa esse conjunto de leis, esse conjunto de medidas que está em encaminhamento no nosso parlamento. Um conjunto de medidas que muda a concepção de Estado, que afeta a concepção de direito, que desconstrói as principais instituições públicas do país, Marcelo, principalmente as universidades que estão entrando em um processo de manifestação muito forte. Não por um acaso os estudantes ocupam os espaços públicos, reivindicando esses espaços. A questão da saúde vai ser duramente impactada por esses aspectos, e o que vemos no caminho é um processo de privatização. Infelizmente, esse governo não se dispõe a discutir com a sociedade, que é o que deveria ser feito em uma sociedade que preza pela democracia. Muito obrigado pela presença dos convidados aqui no debate, e a gente fica por aqui e até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Até mais. Certo?